Olá, boa tarde. Está no ar o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Hoje recebemos aqui Sara Lemos e Carol Damso. Sejam muito bem-vindas. Obrigado pela participação. E vamos falar sobre o primeiro encontro de fisioterapeutas da rede oncológica promovido pela ACOM. Então, Sara, explica para nós, primeiramente, o que é essa rede oncológica, só o pessoal de casa entender. Ok, então boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? É um prazer a gente estar aqui mostrando nosso trabalho mais uma vez. A rede, a intenção da ACOM é trazer essa ideia, né? Que na verdade o programa já existe de uma certa forma no INCA, no Ministério da Saúde, que é a gente fomentar a população de uma forma geral, o jurídico, o físico e os profissionais da rede básica para pensar no câncer, para a gente fazer um trabalho conjunto, em equipe, formando uma rede mesmo, para que esse paciente tenha uma assistência maior naquela cidade, para que esse paciente tenha um link direto, ou o profissional que atende esse paciente nas suas cidades de origem, com o profissional que faz essa assistência. E essa é a intenção. Então, a ACOM trouxe a ideia, né, comprou a ideia, na verdade, e a gente montou nossa rede na nossa realidade, da nossa região. Então, a gente já teve outras capacitações, outros encontros com os profissionais, a gente acabou de ter vocês já demonstrado da odontologia, que foi um sucesso, e agora a gente está passando para outra assistência que é a ACOM dá, que é a fisioterapia, né, tão bem trabalhada e a assistência acolhida que a Carol e a equipe dela faz. Então, a gente trouxe o pessoal, nós somos 55 cidades, estamos trazendo hoje 20 cidades para ficar uma coisa bem aconchegante, mais direcionada, porque o assunto é delicado, e depois vamos trazer as outras cidades. Então, isso vai nos fazer o quê? Passar toda a nossa bagagem de informação, do que a gente faz aqui, do acolhimento, da forma de acolher esse paciente, diretamente para esse profissional da ponta, né? Que fica lá no PSF, lá no posto de saúde, é onde esse paciente entra para chegar aqui. Até que eu ia perguntar, porque são vários treinamentos, como você disse, né? Vários. Um pouco tempo atrás, né, nós mostramos um treinamento. Então é importante esse treinamento sempre estar nessa conversa, ligando tendo essa troca de informações, né? Troca de informações, isso mesmo, troca de informação. Trazê-los, porque fica muito distante da realidade deles, né? Nós somos o final desse paciente e eles são na entrada, então fica muito distante. Então a gente precisa que aquele profissional lá da ponta, que a gente chama, que a gente fala PSF, né, do sistema SUS, o posto de saúde, pense nessa doença, para diagnosticar mais rápido, para uma assistência melhor. Então a gente quer que ele conheça o nosso trabalho aqui, a gente quer que ele tenha um link aberto com os nossos profissionais para tirar as dúvidas, para dar assistência melhor a esse paciente, que não vai nos ajudar muito. E principalmente para que esse paciente tenha uma assistência de qualidade de vida e que aquele paciente, como fisioterapia, por exemplo, ele está lá fazendo a fisioterapia de outras lesões, uma artrose, e ele possa detectar ali alguma lesão, alguma coisa que possa ser suspeita, entrar em contato com a fisioterapia, com a Carol, tirar uma dúvida com ela, mandar esse paciente mais rápido para a gente. Isso vai fazer toda a diferença. Então, a rede a intenção da rede é essa, é a gente unir, fazer uma rede, uma teia de aranha mesmo, para que a gente mude a história do câncer na nossa região. Interessante. E para esse evento de hoje, esse treinamento de hoje, como que foi a preparação para ele? Foi excelente, porque a gente tem, para acontecer hoje, né, vem vários processos atrás, né? Então, a gente tem que fazer o trabalho de trazer o profissional, então a gente conversa na Secretaria de Saúde, fala com o gestor, que é quem coordena esses profissionais, para liberar. Então, a gente faz um calendário bem antes para que esse seja liberado hoje, para vir. A gente faz o trabalho com o profissional para que ele se interaja, mas a gente não tem essa dificuldade, não. O profissional se interessa, sim, em conhecer, em vir, tem essa curiosidade, começa com uma curiosidade, depois vem e realmente compra ideia e tal. Então, a gente faz todo um trabalho de base, né, para que isso aconteça. E, então, sempre que acontece no dia, ou como hoje, a gente trabalhou muito antes, todo mundo, nós todos, para que aconteça legal, e no dia a gente fica feliz porque deu certo. Essa rede parece que é chamada de macro-região, certo? Quantas cidades mais ou menos abrangem? Quais cidades estão presentes aqui hoje, você sabe ao certo? Assim,
Por Tem alto, né? algumas cidades que eu tenho certeza, né? Mas eu não todas. Mas são 55 cidades que são referência da marca pra gente, né? Então, hoje, nós dividimos e trouxemos, convidamos 20 cidades. Ou seja, nós temos aí, numa média de 30 profissionais, né? Dessas 20 cidades. Depois a gente vai chamar as outras restantes, né? Justamente o que eu falei, para ficar um trabalho com poucas pessoas, para poder linkar mais, para a Carol ter esse mais íntimo, né? Esse mais íntimo, a Carol ter esse contato, a pessoa gravar. Então a gente dividiu mesmo as inscrições para depois chamar outros pessoal. Então tem Itapecerica, tem Lagoa da Prata, tem Luz, tem Candeias, tem Onça do Pitangui, todas as cidadezinhas que são referência desse paciente para nós. Faz essa rede ficar mais forte também, né? Forte, é isso que nós queremos, ficar forte e com certeza dessa forma, com esse processo em construção, que a gente vai mudar a história do câncer, porque a gente precisa dessa união, né, para fazer a diferença. O papel agora com a Carol, né? O papel da fisioterapia. Qual que é esse papel da fisioterapia na rede, Carol? Então, como a Sara falou, é linkar, né? É pegar aquele profissional de base lá, para trazer ele junto da nossa realidade, né? Da realidade desse paciente oncológico. Porque o paciente oncológico ele vai vir para a gente com algumas complicações do tratamento, da cirurgia, da radioterapia, da quimioterapia, e muitas das vezes esse profissional não conhece esse paciente, o perfil, né, as peculiaridades dele, o que ele vem, o que ele pode evoluir, e mesmo não sendo um paciente oncológico, aquele paciente do dia a dia dele mesmo, como a Sara falou, está tratando uma artrose, alguma lombalgia, algum paciente que foi um acidentado vascular, ele está assim, em contato íntimo com esse paciente para avaliar algumas lesões, avaliar algumas modificações que podem ser tratadas, né, e direcionadas para a gente. Então a gente vai formar um canal aberto, tanto para esse contato do nosso paciente, quando a gente mandar esse paciente para lá, quanto ele identificar alguma alteração no paciente dele e trazer esse paciente para nós. Né? Então, a gente vai ser essa ponte de ligação. Tem que ter uma ligação da equipe multidisciplinar, mas a gente tem que ter ligação entre a mesma disciplina, né? Entre os mesmos profissionais. Então, eu acho que é isso, uma relação mais intimista, né? Uma relação mais próxima, onde a gente vai estar em sempre contato, porque a gente atua dentro da rede SUS, né? A gente trata esses pacientes do SUS, dentro aqui da instituição, e esse paciente é deles também. Então, tá com uma relação maior, um comprometimento com esse paciente. Quanto que é importante quanto que é importante a fisioterapia no tratamento do paciente? Quanto que vocês sabem, assim, que é preciso, né, ter esse papel do fisioterapeuta com o paciente? É total, né? A gente trata o paciente globalmente, né, em forma de indivíduo. O paciente fez uma cirurgia de mama, ele vem com déficit de ombro, né? O braço fica um pouquinho mais debilitado, ele tem uma deficiência nessa mobilização, nesse movimento. Então, a gente vai reestruturar esse paciente, reabilitar esse paciente. Então, a gente insere ele novamente nessa vida dele, né? Nessas atividades de vida. O paciente, vamos supor, uma cabeleireira, teve uma lesão, fez uma cirurgia de mama, não consegue mais levantar o braço. Então, nesse ponto, a gente vai atuar. Né? Então, a gente vai atuar de uma certa maneira, até um certo ponto. Se esse paciente não for de Divinópolis, não for aqui da região, já tiver acabado com os tratamentos daqui, já terminou a rádio, terminou a químio, para que ele não venha só fazer a fisioterapia aqui, não desmerecendo o nosso trabalho, que é muito importante, né? Mas esse deslocamento é muito desgastante também. Então, a gente vai transferir esse paciente para lá, para que aquele profissional lá de base consiga fazer o mesmo tratamento que a gente faz aqui. Nessa rede, nessa troca de experiência, Carol, a gente vê que o fisioterapeuta tem algum receio ao tratar do paciente, tem que ter algum receio, algum cuidado? Cuidados tem que ter, receio não, né? Eu acredito muito que tudo deve ser desmistificado, né? Por isso que a gente está atuando assim, para poder estar esclarecendo as complicações que esse paciente pode chegar para ele. Aí a importância, né, dessa troca de informação, de esclarecimento, né? Então, o que ele pode reclamar, o que é normal dentro daquela patologia, dentro daquela complicação que ele vem a ter, né? E o que é normal para ele estar atento, assim, opa, ela agora está com outro carocinho, é o que? Uma fibrose, pode ser alguma recidiva. Então, ele está, assim, né, de olhos clínicos abertos mesmo para ver essas alterações. Receio não deve ter nenhum,
né? A gente está aqui para quebrar todo tipo de barreira, para esclarecer mesmo como é o perfil desse paciente, onde a gente pode atuar, para a gente estar quebrando isso daí e atuando de uma maneira mais eficaz, garantindo uma qualidade de vida melhor para esse paciente. Muito interessante. Agora vamos fazer uma pausa pequenininha para o intervalo e agora mesmo nós estamos de volta. A Acon construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. Oi gente, eu sou o Tiaguinho e eu também sou parceiro da Acon. Seja parceiro você também. A vida pede o seu apoio. Nós somos o Detonautas e nós apoiamos a Acon na luta contra o câncer pela vida. Apoie você também. Olá, eu sou o César Menotti. E eu, Fabiano. Nós também estamos com a Acon na luta contra o câncer. Tamo junto. E novamente estamos juntos na luta contra o câncer pela vida. Exatamente, parabéns à Acon pelos 19 anos, presentei com solidariedade. Quando a Acon chamar, deixe seu coração atender. Voltamos ao intervalo, muito obrigado a você que acompanha o programa Mais Saúde. Hoje o tema é sobre o primeiro encontro de fisioterapeutas. E nesse primeiro encontro tem uma coisa muito bacana, que além dessa troca de informações, desses aprendizes, né, com os profissionais, também tem uma parte solidária, não é, Sara? Como que foi essa parte solidária? Bom, tem sim, isso é até interessante. Todas as capacitações, esse encontro que a gente faz, a gente sempre abre as inscrições e eles não tem custo, né? As inscrições, né? A Acon fornece esse trabalho, a gente não tem custo. Mas aí a gente faz uma troca. As inscrições é a doação daquilo que a gente está precisando. Então, normalmente, a gente liga com quem olha aí essa parte, né? Tá precisando de quê? Precisando de café? Tá precisando de quê? De copo? Tá precisando de quê? De saco de lixo? Então, a gente solicita isso para os profissionais. A sua inscrição é você trazer... Então, todas as vezes que a gente fez, a gente teve uma adesão, né? De trazer e nos ajudar daquilo que, naquele momento, que está precisando. Então, é muito interessante a forma que a gente achou de ajudar, né? De trazer aquilo que é necessário naquele momento para o trabalho da Acon. Hoje a gente está aqui falando sobre os fisioterapeutas e sempre tem também que especificar, né, a prevenção, o quanto que é importante, né? Você pode passar para nós sobre a prevenção juntamente com a fisioterapia? Hoje, assim, a fisioterapia é um trabalho, especificamente da fisioterapia, assim, excepcional e não na qualidade de vida e na qualidade, não do paciente somente, de câncer não, de uma forma geral, né? Ela faz hoje a prevenção para que a gente não tenha uma lesão, principalmente quando a gente vai ficando mais velha, né? Então a gente vai começando a ficar tudo enferrujado e o fisioterapeuta entra aí para nos ajudar a não complicar e chegar lá na frente melhor. Então ele é fundamental. Dentro da oncologia, é o profissional dos mais importantes nesse processo aí da assistência ao tratamento com o paciente. Né? Muitas das vezes é a gente que vai inserir aí uma atividade física, né? O que não paciente existe. Nunca fez uma atividade física, mas teve câncer, precisou de fazer fisioterapia, e eu já indiquei, faça uma caminhada, faça uma hidroginástica, ele vai inserir isso na qualidade de vida dele. A atividade física, né, é um fator de prevenção. Completamente, né? Completamente. Então, assim, hoje, como outras que a gente já falou várias vezes, nenhum vício, alimentação saudável e a atividade física é um dos fatores chaves para ficar longe da doença, né? Então, isso é importantíssimo. Então, a prevenção está hoje inserida, é uma palavra mundial, em todas as clínicas, né? Ou seja, na nutrição, na fisioterapia, na psicologia, na fonoaudiologia, no dentismo, tudo a gente fala da prevenção. Né? Então, prevenir, com certeza, é viver mais e melhor, é a nossa frase de chamada, né? No nosso jaleco tem essa frase, porque é o que a gente acredita para todas as patologias e principalmente em relação ao câncer. Nesse tempo de trabalho, Carol, você que já lidou com vários pacientes aqui na Acon, teve algum caso que você pode até contar para o pessoal de casa, que mostra esses benefícios que você lembra, assim? Tem muitos, Matheus. Tem algum específico que você foi assim, nossa, você viu o quanto que... Costureira. Então, até eu falei na palestra sobre isso, a gente teve uma paciente que ela era cortadora, né? Ela infestava malhas e cortava, né? Punha o molde e cortava, cortadeira, não sei se é isso que chama, não. E ela operou de câncer de mama, fez a retirada de toda a mama e veio com déficit, né, no membro superior do lado da cirurgia. Então, vamos supor que ela fez do lado direito.
não conseguia levantar o braço, não conseguia pentear o cabelo. E fazer essa atividade que ela fazia, né, voltar a trabalhar, reinserir ela de novo no mercado de trabalho, foi difícil. Porque não pode, sabe, a paciente volta à atividade normal, mas tem algumas restrições, né, mesmo de movimento, que a gente não consegue 100% de retorno, né, 100% de uma amplitude normal. Quando a gente não consegue, a gente readapta. Então eu falei, você não vai conseguir mais fazer esse trabalho de corte, esse trabalho de infestamento lá das malhas. Vamos tentar pensar em outra coisa. Mas eu não sei fazer nada, eu nunca fiz nada. Não, vamos pensar que a gente vai achar um jeito. O que você gosta de fazer? Gosto de fazer comida. Então vamos colocar isso aí, né, no seu dia a dia. Até eu falei pra ela, quando eu fazia faculdade, eu mexia muito. Eu comprava salgadinho, levava pra vender, levava roupa, que minha mãe tem confecção, pra vender né, lá na faculdade. Então vamos fazer alguma coisa assim, tem uma saída. Né? Então, aí a gente readaptou ela falou assim, já sei, eu vou fazer salgado, igual você falou, e meu pai tem um bar, eu vendo esse salgado lá no bar do meu pai. Aí hoje ela faz sobre toda a necessidade, né, de quitandas lá do bar do pai dela. É uma atividade que a gente readaptou para a realidade dela e a gente conseguiu uma plenitude nesse tratamento. Olha que interessante, né? Então, você vê que o profissional que dá assistência a esse paciente, ele não é só o fisioterapeuta, ele não é só o enfermeiro, ele é um psicólogo, ele é tudo, porque, na verdade, esse paciente chega e é acolhido de uma forma geral, não tem como ser diferente. A gente tem uma ligação muito íntima com o paciente, que no médico dia. Ele vai de 21 em 21 dias, ele vai 3 vezes por semana, ele traz todos os problemas e quer encontrar a solução na gente. Então, a gente está ali para além da reabilitação, né, para inserir ele novamente, para estar ligando a autoestima também, o paciente quando faz cirurgia de mama, qualquer outro tipo de cirurgia que venha afetar a autoestima, a gente trabalha também um pouco disso, juntamente com o psicólogo da nossa equipe, né, multidisciplinar. Então a gente insere esse paciente novamente nessa vida. Ele fica muito nesse ambiente aqui do hospital, é remédio, é químio, é rádio, mas tem a vida dele lá fora, então esse é o nosso papel. A fisioterapia tem esse cuidado com o corpo, né? Para sempre estar uma postura bacana, fazer o exercício. Qual dica você poderia passar, assim, que é essencial para qualquer pessoa, seja exercício ou buscar um profissional mesmo, que você poderia passar para nós? Então, gente, atividade física hoje é uma das chaves da prevenção, como a Sara falou. Então, sedentarismo, quem está parado, é fonte de qualquer tipo de doença, não só do câncer, né? Então, para cuidar bem do corpo, tem que estar fazendo uma atividade física, mesmo que seja uma caminhada, que é uma coisa mais barata, não tem custo, não precisa de gastar com academia, né? Mas tenta usar aí um calçado adequado, uma roupa, né, mais fresca, mais leve, tá sempre hidratando, né, para fazer essa atividade. Se você quer uma atividade melhor, tenta pesquisar aquilo que tem no mercado, que hoje tem um link, né, um leque enorme de atividade para você fazer. Um pilates, que você está sempre junto com um fisioterapeuta, é mais direcionado. Uma hidroterapia é muito bacana, quem prefere, né, alguma atividade mais leve, mais relaxante, que a água, quando tem calor, ela consegue um relaxamento melhor. Então, tem um leque de opções. Então, a minha dica é não ficar parado, tentar manter alguma atividade e também coordenado com uma alimentação saudável. Eu acho que isso é a chave de uma qualidade de vida melhor. Interessante. Então agora, gente, eu queria convidar vocês para a gente assistir como que foi o treinamento aqui no Centro Administrativo da ACOM. Fica aqui comigo, a gente vê rapidinho. Vamos lá? Vamos lá. Agora a doutora Aline, oncologista da ACOM, fala um pouquinho para nós, doutora Aline, como vai ser sua participação nesse evento de hoje? Nós vamos tentar explicar um pouco qual que é o papel da fisioterapia nos pacientes que têm câncer de cabeça e pescoço. A gente sabe que câncer de cabeça e pescoço é uma doença muito prevalente no nosso meio, principalmente o câncer de boca, e que o paciente é submetido a vários tipos de cirurgias muitas vezes mutilantes. Então a fisioterapia ela ajuda a reabilitar e ao paciente a ter uma melhor qualidade de vida. Então a intenção nossa é que todos os profissionais, os fisioterapeutas da região, nos ajude a reabilitar esse paciente, a viver melhor, que ele viva melhor e com a qualidade de vida melhor. Sobre esses cânceres, como prevenir? É principalmente não fumar.
né? O principal fator de risco do câncer de cabeça e pescoço é o cigarro. Então, a nossa recomendação é não fume. Aqui na Con sempre está havendo esses treinamentos, essa troca de experiência, quais são os benefícios que ela trazem, não só para o profissional, mas para o paciente também? O paciente sempre é o maior beneficiado. Quando você tem profissional integrado, profissional ligado em rede, sem dúvida nenhuma, o maior beneficiado é o paciente, que vai ter profissionais que vão estar falando a mesma língua, né? Isso é o mais importante quando a gente está na rede. Mas, além do paciente, o benefício é para os profissionais, tanto para nós da ACOM, quanto para os demais profissionais, que nós vamos estar entendendo a visão de quem está fora aqui do hospital e justamente para ajudar, para saber como a gente pode mais ajudar o paciente lá fora. Bem, agora ao meu lado a Karina, que é fisioterapeuta na ACOM e fez também uma palestra hoje pro pessoal, né? O que eles puderam aprender com você hoje? Então, os pacientes aqui da Rede Humanizar, eles são pacientes que eles já têm um diagnóstico de doença incurável para a medicina. E para nós, fisioterapeutas, a gente tem muito a ajudar esse paciente. E nós temos uma equipe multidisciplinar que atua ajudando esses pacientes. E a gente pode passar um pouco da nossa atuação para essas pessoas, para esses fisioterapeutas que vieram hoje para a Rede Humanizar. A gente já falou bastante sobre a rede, da importância. Para você, qual que é a importância de ter essa rede interligada, né? Por muitas vezes, tem alguns fisioterapeutas que às vezes a gente encaminha para a cidade e eles às vezes ficam com medo de tratar esse paciente, porque ele é um paciente da Rede Humanizar, é um paciente que ele não tem mais, na medicina ele não é mais curativo, então é um paciente debilitado, é um paciente que sente fraqueza, muita tonteira, muitas vezes fica acamado. Então, a gente pode muito ajudar esse paciente, porque na cidade dele vai ter outros fisioterapeutas podendo ajudar ele, pelo menos para ele ter uma atividade de vida melhor, uma boa qualidade de vida. Esse auxílio para ele, né? Isso. E é muito bom a gente saber assim, que a gente pode estar ajudando esse paciente. Porque por muitas vezes, igual eu tinha falado na palestra, que às vezes esse paciente, você faz uma avaliação dele e vê que esse paciente tem capacidade para deambular e por muitas vezes a família não consegue, não tem esse raciocínio que a gente tem, né? Então a gente faz uma avaliação desse paciente, vê qual que é a capacidade dele, qual que é a capacidade funcional, para que a gente possa dar uma melhor qualidade de vida para ele. Bom, eu acredito que esse evento é muito importante para a gente estar otimizando o tratamento com os pacientes, melhorando a qualidade de vida deles e melhorando, em geral, o atendimento mesmo. Conseguiu aprender bastante coisa aqui hoje? Com certeza, eu acho que tudo é um grande aprendizado e aqui a gente acaba aprendendo coisas do dia a dia e que pode passar também para quem a gente atende e para os demais. Bom, e agora uma pausinha pro coffee break, o evento que está sendo muito interessante. E ao meu lado, Soraya, fisioterapeuta. Soraya, como está sendo esse evento? Qual a importância dele? É de extrema importância, uma vez que reúne, né, os fisioterapeutas de toda a região que estão envolvidos no processo aí, né, de receberem pacientes, né, que vêm da oncologia. Então, acho que é uma troca de experiência muito boa e a oportunidade da gente estar conhecendo realmente o trabalho que é feito pela ACOM, né? Que muitas das vezes fica cada um no seu cantinho e a gente não tem a oportunidade de ver tão grandioso que é esse trabalho, né? Tão abrangente. E despertando para nós uma visão mais ampla, integral do paciente, né? Desde a prevenção, passando pelo tratamento e a reabilitação. Então vocês viram aí como foi interessante esse treinamento, quantos profissionais envolvidos, né? Quanta gente, a solidariedade do pessoal que trouxe aí, muito obrigado a vocês que participaram e trouxeram essa contribuição para a ACOM.
Agora eu quero agradecer Carol, Sara. Queria deixar aberto para vocês fazerem as considerações finais do programa. Não, a gente que agradece a oportunidade de fazer esse trabalho, né? E a gente agradece aqui, através de vocês, todas as cidades que compartilharam, que compareceram, você já agradeceu pela doação, pelas doações, e a gente deixa aberto todos os contatos que vocês vão mostrar aí pra gente, né? Para tirar dúvidas, para qualquer informação, para vir aqui em cima conhecer, para o que for necessário daquilo que a gente pode dar essa assistência. Então, é só agradecimentos, que a gente ficou muito feliz com o dia de hoje. Eu também queria agradecer, né, todos os meus colegas que estiveram aqui presentes, e para que, assim, fiquem atentos, né, para os novos treinamentos que virão, porque tem as novas outras regiões que a gente vai estar abrangendo aí, e a gente conta com a presença de todos para manter essa ponte de ligação e uma relação mais intimista entre nós profissionais da fisioterapia. Então, muito obrigado a você que nos assistiu nesse programa. Sábado que vem temos um outro programa novinho para você. Muito obrigado, uma boa tarde. ACOM contra o câncer pela vida.